Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e vamos dar continuidade ao nossos quadros CSI Cast, o seu podcast ou YouTubecast de perícia criminal e medicina legal. Lembrando que essa faixa, o episódio de número 2, que tem uma relação com o episódio de número 1, que é o quadro anterior, no qual a gente trabalhou o caso dos irmãos Naves, um dos maiores erros judiciários da justiça brasileira, tá? E agora a gente vai trabalhar o caso da Isabela Nardoni, ocorrido em 2008. Enquanto o caso dos irmãos Naves foi um grave erro judiciário em 1938, em Araguari, Minas Gerais, ocorrido injustamente, em razão da falta de perícia, uma condenação que ocasionou a prisão de dois irmãos por mais de 8 anos, a condenação por meio de uma confissão obtida forçadamente. Não deixe de voltar na faixa de número 1 e ver esse caso, porque ele é muito importante para você entender porque hoje no direito brasileiro não se aceita confissão como único meio de prova, tá? E aí, por outro lado, nós temos o caso Isabela Nardoni, ocorrido em 2008, um caso grave também, que não tinha testemunhas, mas que foi investigado e concluído com sucesso graças ao primoroso trabalho de perícia criminal feito pelos peritos e médicos legistas da Polícia Civil de São Paulo, tá? Foi um crime grave que não tinha prova, não tinha testemunhas e que foi assim elucidado principalmente graças às provas materiais e às provas periciais. Agora a gente vai estudar um pouquinho do caso Isabela Nardoni para vocês relembrá-lo, e ver a importância da perícia, tá? Lembrando que o texto é do livro Locais de Crime, da editora Milênio, Locais de Crime dos Vestígios à Dinâmica Criminosa, de autoria do professor Jesus Antônio Velho, Karina Costa e Cleiton Tadeu Damasceno. É uma obra muito importante na criminalística brasileira, mas que infelizmente encontra-se esgotada. Se você encontrá-lo, vai ser um livro que você vai pagar muito caro por ele, vai comprá-lo usado, tá? Então vamos lá. Seguindo ainda o raciocínio da importância da perícia criminal para a elucidação de crimes, tem-se um outro caso histórico, o caso da menina Isabela Nardoni, assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008. O episódio marcou a história pelos meios de prova preponderantemente considerados, pela materialidade dos fatos que emergiu do trabalho pericial. Não houve testemunhas presenciais e tampouco elementos circunstanciais. As provas materiais, periciais, assumiram um papel-chave na apuração do ocorrido. Foi taxativa e indubitável. Mesmo contra o senso coletivo de que um pai jamais participaria do assassinato da própria filha, as provas periciais demonstraram a conduta criminosa do casal Nardoni. Na noite do dia 29 de março de 2008, a menina Isabela Oliveira Nardoni, de 5 anos, foi encontrada caída no jardim do edifício London, no distrito da Vila Guilherme, em São Paulo, na rua Santa Leocádia, onde moravam Alexandre Nardoni, de 29 anos, e a madrasta Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, de 24 anos, além dos 2 filhos menores do casal, irmãos. Isabela foi encontrada com parada cardiorrespiratória no jardim do prédio. Chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Logo após a constatação da morte, o pai de Isabela e a madrasta foram levados ao 9º DP para prestar depoimento. O pai afirmou que naquela noite, chegando ao edifício de carro, com a esposa e os 3 filhos menores dormindo, levou Isabela para o apartamento, colocou-a na cama e deixou-a dormindo com o abajur ligado.
para voltar à garagem e ajudar a mulher a subir com os 2 filhos do casal. Conforme a versão de Nardoni, quando ele voltou ao apartamento, percebeu que a luz do quarto ao lado do de Isabella Nardoni, onde dormiam os irmãos dela, estava acesa, que a grade de proteção da janela tinha um buraco e que a menina havia desaparecido. Em seguida, ele disse ter percebido que o corpo da menina estava no jardim. Naquela ocasião, Nardoni disse suspeitar que a filha tivesse sido atirada do 6º andar do prédio por algum desafeto seu. Este é um caso que poderia ter tido um desfecho diferente se a história do pai não tivesse sido demolida pelas ciências forenses, pela perícia criminal. Sem a existência de provas testemunhais de uma confissão, a investigação partiu da análise das provas materiais, visando encontrar elementos que pudessem determinar o que de fato ocorreu. Com o andamento da investigação, foi levantada a hipótese de participação dos pais e, então, para confrontar a versão dos réus de que havia uma terceira pessoa na cena do crime, foram realizadas diversas perícias. As provas irrefutáveis que lastreavam a condenação vieram do trabalho de qualidade realizado pela perícia criminal nos vestígios encontrados no local do crime, romanticamente chamado pelos peritos de testemunhas que não mentem. Por meio da análise dos vestígios encontrados no local do crime, a exemplo de manchas de sangue, marcas presentes na camiseta de Alexandre Nardoni, provocadas pela tela de proteção do apartamento, bem como as lesões presentes na vítima, dentre outros, foi estabelecida a dinâmica dos acontecimentos e a autoria da ação criminosa. Foi também demonstrado que houve tentativa de adulteração da cena. Após 5 dias de julgamento, o juiz Maurício Fossen fez o pronunciamento transmitindo ao vivo por diversas redes de televisão a condenação do casal por meio do júri, que considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado, pela asfixia, considerado meio cruel, sem ter tido chance de defesa por estar inconsciente ao cair da janela e por alteração do local do crime. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias, pelo agravante de ser pai de Isabella, e Ana Carolina Jatobá, aos 26 anos e 8 meses, em regime fechado. Se o mesmo rigor técnico e científico pudesse ter sido aplicado ao caso dos irmãos Naves, o desfecho teria sido diferente. Então, pessoal, concluindo aqui, o trecho do livro Locais de Crime, você não pode deixar de ver a faixa de número 1 desse podcast, porque lá a gente vai expor os graves erros do caso dos irmãos Naves. Lembrando que no caso Isabella Nardoni, foram realizadas várias perícias, pessoal. Além da perícia, do exame cadavérico do corpo da Isabella, que constatou várias lesões, constatou, por exemplo, a lesão pérfuro-contusa na testa dela, na face dela, que teria sido causada dentro do veículo ainda, quando a madrasta teria batido na cabeça de Isabella com um objeto pérfuro-contundente, como, por exemplo, uma chave que estaria na mão dela, ou um anel, tá? Foi nesse momento que a Isabella Nardoni espargiu gotículas de sangue no interior do veículo Ford Ka da família, e lá ficaram os vestígios de manchas de sangue que foram reveladas posteriormente pelos peritos com o reagente luminol, tá? E aí foi feito o exame na necrópsia, constatou-se ainda fratura de punho da Isabella e uma fratura no osso da pelve, uma lesão na região da pelve, que permitiu aos peritos concluírem, que a Isabella foi jogada no chão do apartamento quando o pai a levou já ferida. Isso é comprovado pelas gotículas de sangue que haviam na entrada do apartamento,
no hall de acesso ao apartamento, ela tendo sido jogada assim próximo ao sofá na entrada da sala, onde ela teria sofrido as fraturas. O exame de local, né, permitiu constatar essas gotículas de sangue, permitiu constatar o corte na tela do quarto dos irmãos, né, da janela do quarto dos irmãos, de onde a Isabela teria sido jogada, tá? Permitiu constatar as impressões plantares, as pegadas dos calçados do Alexandre Nardoni sobre a cama, certo? Permitiu constatar também as marcas da tela impressas na camiseta branca, as marcas de sujidade, de poeira, de poluição na tela deixadas na camiseta branca do Nardoni quando ele jogou a Isabela Nardoni pelo buraco da tela. Constatou-se também, né, pelo princípio de locar, né, gente? Todo contato deixa uma marca. A tesoura da cozinha que o Nardoni pegou para cortar a tela, ficaram fios, fragmentos da tela da cozinha, da tela do quarto na tesoura da cozinha, tá? Perdão. Foi encontrado também uma fralda que estava em processo de lavagem, de molho, em alvejante, em sabão em pó, em um balde na lavanderia. A casa estava toda bagunçada, toda suja, com roupas espalhadas por várias partes, mas algo chamou a atenção da perícia. Uma única fralda de tecido sendo lavada em um balde no piso da lavanderia. E foi-se verificar, havia gotículas de sangue que tinham sido limpas com essa fralda, além de possivelmente ter sido usada para estancar o sangramento na testa da Isabela, tá? Na fachada do prédio foram constatadas marcas de mãos quando o Alexandre Nardoni soltou a Isabela pela fachada e ela passou as mãozinhas retirando sujidades na fachada do prédio, no azulejo da fachada. Mais uma vez a aplicação do princípio de locar, né? Do princípio da intercomunicabilidade, de que todo contato deixa uma marca, lembrando que isso é muito cobrado em prova de concurso, tá, gente? Foi feita também a análise do rastreador do GPS do Ford Ka do Alexandre Nardoni, o que foi possível comprovar que ele gastou cerca de 12, 13 minutos para subir com a Isabela, deixá-la lá em cima e cometer toda a sequência de atos criminosos. A versão que ele alegava, né? A versão que ele alegava, tudo isso foi constatado por meio da perícia de reprodução simulada, popularmente chamada de reconstituição. A versão de que ele narrava é de que teria subido com a Isabela no colo primeiramente, deixado-a no apartamento e voltado para a garagem para ajudar a mãe a subir com os dois irmãos menores que estariam dormindo. Essa versão levaria pelo menos cerca de 17 minutos. E esse tempo, né, foi calculado desde o momento em que o carro foi desligado até a primeira ligação feita ao 190 pelo síndico que morava no primeiro andar, né, que foi quem primeiro ligou para a polícia quando a Isabela foi encontrada no jardim. A Isabela caiu ao lado da guarita do porteiro. Na hora que o porteiro viu a criança caída, fez um barulho, ele já ligou para o síndico, falou, tem uma criança no jardim aqui. E aí o síndico, desesperado, já ligou para a polícia, né? Então, desde esse momento em que o motor do carro foi desligado até a primeira ligação para a polícia, que foi feita pelo síndico, que não foi feita pelo Alexandre Nardoni nem pela mãe, passaram-se cerca de 12 minutos e meio. Então, foi um tempo bem mais curto, bem mais rápido do que o alegado pelo Alexandre, pelo trajeto que ele teria percorrido, né? Subido e descido para deixar a Isabela e buscar os irmãos. Então, diante de todas essas provas materiais,
de todas essas constatações e comprovações periciais, foi possível desmontar a versão do casal e comprovar que a Isabela não teria sido jogada por ninguém, por nenhum desafeto, muito menos por um ladrão, né? Uma versão que eles tentaram sustentar durante um tempo, de que a Isabela teria sido jogada da janela por um ladrão que teria entrado no prédio. Então é isso, pessoal. A gente estudou dois casos importantes aqui, né? O caso dos irmãos Naves, né? Que mostra por que a confissão não pode ser usada como único meio de prova para condenar alguém e porque a falta das perícias à época, né, permitiram condenar injustamente os irmãos Naves por meio de confissões obtidas forçadamente por meio de tortura. Por outro lado, nós temos o grande marco da perícia criminal brasileira, né? Embora a perícia já venha desenvolvendo um brilhante trabalho no Brasil há décadas, foi o caso Isabela Nardoni emblemático que trouxe grande visibilidade para a perícia brasileira e mostrou a importância da perícia. Então é isso, a gente conclui por aqui, a gente em breve apresentará o próximo episódio, né, do nosso CSI Cast, o seu podcast de perícia criminal, de medicina legal, de criminalística e que tem utilidade e aplicação para você no mundo dos concursos, para você estudante de direito, advogado, entusiasta, amante da perícia criminal, da medicina legal, da investigação de crimes. A gente vai continuar, estamos evoluindo aos poucos, tá? Desculpe, foi um quadro pensado assim, estamos iniciando de forma caseira, mas a gente vai tentar evoluir e melhorar aos poucos para vocês e entregar cada vez mais qualidade, encaixando as gravações desses quadros aqui na nossa agenda, né, de trabalho que você sabe que é pesada. Eu faço plantões, eu faço laudos, né? Eu gravo aulas também, tem a preparação de aulas, então na medida do possível a gente, quando sobrar um tempinho, a gente vai intercalando um quadro e outro. Para mim vai ser divertido, vai ser extremamente proveitoso e lúdico. Eu também estarei aprendendo muito com esse quadro e trazendo isso para vocês e eu espero que seja proveitoso para vocês também, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Não deixe de dar o seu joinha aqui, curtir, compartilhar, ativar as notificações para você não perder os próximos conteúdos do nosso canal. Valeu, pessoal. Até mais.